Fala pessoal, tudo certo? Nada resolvido? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E gente, Ana Catarina é uma mulher brasileira que está participando do Big Brother de Portugal e essa semana ela se recusou a votar em mulheres e ela só podia votar em mulheres, se recusou a votar em mulheres e por conta disso o Big Brother colocou ela automaticamente no paredão, ela foi automaticamente nomeada. Tenho muita coisa para comentar sobre isso, mas antes de eu comentar, eu quero mostrar o vídeo para você do momento que ela fala que não vai votar em mulher. Dá só uma olhada. Ana Catarina. Oi, Cláudio. Oi, parabéns, querida. Parabéns por ter sido salva, já a senhorita há bocado. Obrigada. Pode nomear. Eu não vou nomear nenhuma mulher. Então, tem que nomear, é a regra do jogo. Mas eu não estou de acordo com a regra, então eu prefiro sair. Ah, pois, então não sei, tem que falar com o Big Brother, porque isto é uma regra, é um jogo. A Ana Catarina sabia que quando entrasse dentro da casa, estava disposta a todas as regras. Sim, mas essa Ana regra Catarina. eu não concordo. Big Brother, faz favor. Naturalmente pode não concordar, mas também sempre disse que se não houvesse alternativa, teria que fazer o seu voto. Sim. E neste caso, o Big Brother, que decide as regras, decidiu que só podiam nomear mulheres. Mas eu tenho alternativa se não fosse a regra do Big Brother. Eu teria homens para nomear. Mas o Big É Brother verdade, tem... mas as regras mudam durante as diferentes semanas, Ana Catarina. Sim, mas eu não vou votar em nenhuma mulher, eu prefiro sair. Ó, Big Brother, deixa-me só dizer uma coisa. Ana Catarina, você não vai expulsar uma pessoa. Desculpe só, Big Brother. Você vai nomear uma pessoa. Quem expulsa as pessoas são os portugueses. Os mesmos portugueses, Ana Catarina, que resolveram que ficaria dentro da casa por decisão e resolveram salvá-la. Não sei se é uma decisão muito justa para com os portugueses. Ana Catarina fará o que entender depois de falar com o Big Brother. Estas são as regras. Acho que está... vou pegar naquilo que disse o Big Brother. Não havendo alternativas, deveria votar. E neste momento a regra é não há alternativas. Pode mudar a qualquer momento. Não sei se está de acordo comigo, Big Brother, mas acho que é isto que deve ser feito. Ana Catarina, eu no seu lugar votava e depois logo falaria com o Big Brother. Decida-me. Ana Catarina, vá lá, faça uma nomeação. Eu sei que é difícil para si, toda a gente conhece os seus princípios, mas hoje estão todos no mesmo barco, não é diferente dos outros. As regras são iguais para todos e, neste caso, tem que fazer a sua nomeação. Jogue lá o jogo, por favor. Eu não vou nomear nenhuma mulher no Big Brother. Ana Catarina nomina las que menos têm nominações. Eu acho que uma posição, o Big Brother irá decidir o que tem a fazer. Eu acho que ajuda muito pouco à causa que a Ana Catarina decide, porque, de certa forma, está a diminuir as mulheres não votando como se elas não se pudessem defender perante o país inteiro. Não me parece que isso aconteça. Acho que as mulheres, se forem à votação, o país decide qual delas fica, qual delas sai. A Ana não está a expulsar, está só a nomear. Mas é uma decisão sua, Big Brother. Ana Catarina, a sua decisão é final? Sim. Nesse caso, está automaticamente nomeada por não cumprir as regras. Passamos ao próximo concorrente a nomear. Muito bem. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que não só a Ana Catarina, mas todo mundo que tá ali, eu acho que eles têm que ter o direito de votar em quem eles quiserem, né? A não ser, tipo, o líder, ou então uma pessoa fez uma prova durante a semana e ganhou uma imunidade. Aí, beleza. Mas, tirando isso, eu acho que a pessoa tem que votar em quem ela bem entender. Só que assim, gente, esse Big Brother de Portugal, ele é muito diferente do daqui do Brasil, né? Apesar de os dois serem Big Brother, e não tem como eu não comparar, porque eu comento os dois realities, né? Eu comento do Brasil, eu comento de Portugal, então a comparação é inevitável. Tem muita coisa que eu vejo que acontece no Big Brother de Portugal, que se acontecesse aqui no Brasil, o público, nossa senhora, ia cair matando. É claro que o Big Brother de Portugal teve muitas críticas, porque naquela semana o Big Brother decidiu que só era pra votar em mulheres. Lógico que teve, mas se fosse aqui no Brasil, eu tenho certeza que o público ia cair matando, né? Tipo assim, e o programa, nossa, ia receber uma enxurrada de críticas e eu acho isso muito difícil de acontecer, né? Não posso falar impossível, né? Porque a gente nunca sabe, mas acho muito difícil. É muito estranho, assim, se é que eu também posso usar essa palavra, muita coisa que acontece no BBB de lá, que eu não vejo que aconteceria aqui. Por exemplo, vocês terem uma noção, pra quem não assiste, lá no Big Brother de Portugal, por exemplo, tem Joãozinho e Mariazinha que estão falando mal da Fernanda. Aí eles chamam a Fernanda lá no confessionário, fala, Fernanda, vem cá, não sei o quê.
E eles mostram pra Fernanda o vídeo do Joãozinho e da Mariazinha falando mal dela, entendeu? E aí, e quem que eles chamam? Quem eles quiserem, né? Passando a moto. E aí eu acho isso um pouco errado, porque acaba dando margem pra manipulação. Porque eles podem, né, favorecer uma pessoa, desfavorecer outra, mostrando imagens e tudo mais. Então eu não acho isso muito legal, mas é uma coisa que acontece. Outra coisa que acontece lá, durante o dia de votação, no domingo, né, que eles fazem a votação, às vezes eles também exibem esses vídeos para todo mundo ver. Então eles pegam o vídeo da Mariazinha e do Joãozinho e jogam lá na televisão, mostra para todo mundo da casa ver. Então assim, acaba que alguns participantes, né, às vezes todos, quando eles mostram lá na sala, todo mundo acaba tendo acesso a imagens, a coisas que foram ditas, né? É uma estratégia aí do programa, sei lá, para talvez criar treta, não sei. Mas é que eu vejo que aqui no Brasil, acho que o programa ia ser muito criticado se fizesse. Então assim, só pra gente voltar aqui ao assunto da Ana Catarina, ela foi bem firme na decisão dela, disse que não ia votar em mulheres, e só pra eu explicar também, pra quem não entende, a Ana Catarina, desde o começo do programa, ela falou, olha, eu não voto em mulheres, só vou votar em mulheres quando assim realmente não tiver opção, todos os homens foram eliminados, né, aí sim eu vou começar a votar em mulheres, mas diante disso, enquanto isso, eu não voto em mulheres. E ela não quis votar porque não foi uma coisa assim, né, sei lá, os homens fizeram a prova e conseguiram imunidade. Não, foi uma decisão do Big Brother. E só para também outra coisa que eu preciso explicar, para quem não assiste, vocês acabaram de assistir o vídeo, vocês viram um apresentador e uma voz. Lá em Portugal, o Big Brother é uma voz, é essa voz que estava falando com a Ana Catarina, além do apresentador. Então assim, o Big Brother, a voz Big Brother, decidiu que naquela semana só podia votar em mulheres. Entendeu? E foi por isso que a Ana Catarina não aceitou, porque não achou isso justo. E por que será que o programa estava fazendo isso? Na minha opinião, eu acho que eles estão fazendo isso porque tá saindo muitos homens, né? Os eliminados até agora foram Fábio, Edmar, o Rui, o Pedro Soar, Renato e agora recentemente o Helder, né? Então assim, só homens que foram eliminados. Mas não sei se... Eu não tô falando que foi isso, né? Na minha cabeça eu penso que foi isso. O Big Brother pensou, não, só tá saindo homens, acho que tem que sair algumas mulheres, né? Pra dar uma equilibrada. Mas assim, Big Brother, se Portugal está votando para os homens sair, é porque foi o que o público quis. Então, se vai ficar só mulheres na casa, é o que Portugal decidiu. Então, tudo bem, sabe? Deixa isso acontecer. Aqui no Brasil, nesse Big Brother 20, aconteceu isso, né? Muitos homens foram eliminados. Até agora na final do BBB, foi uma final só de mulheres. O top 5 eu acho que era o Babu, só o Babu de homem, as outras 4 pessoas eram mulheres. Então assim, se é o que o público quer, deixa isso acontecer, sabe? Não acho que tem que ficar criando regra. Então assim, gostei da atitude da Ana Catarina, ela foi bem incisiva e bem firme na sua decisão, falando, não vou votar em mulheres, se quiserem pode me tirar daqui, eu saio do programa. Então gostei da atitude dela. Ela não votou, né? Acabou voltando pro paredão, porque ela tinha acabado de sair de um paredão, de uma nomeação, mas porque ela não quis cumprir uma regra do Big Brother, ela acabou voltando, sendo automaticamente colocada no paredão. Tomara que tomara que Portugal deixem ela lá na casa. Deixa eu comentar a fala do apresentador, porque quando a Ana Catarina fala que não vai votar, né, ele fala o seguinte, o apresentador. Eu acho que uma posição, o Big Brother irá decidir o que tem a fazer. Eu acho que ajuda muito pouco à causa que a Ana Catarina decide, porque de certa forma está a diminuir as mulheres não votando, como se elas não se pudessem defender perante o país inteiro. Não me parece que isso aconteça. Acho que as mulheres, se forem à votação, o país decide qual delas fica, qual delas sai. A Ana não está a expulsar, está só a nomear. Gente, eu achei essa fala do Cláudio extremamente infeliz, não achei legal o que ele falou, porque na minha opinião o que deu a entender, o que ele quis dizer, é justamente o que a Ana tá querendo defender, sabe? Ele quis inverter a situação, falando, você não quer votar em mulheres, como se elas não tivessem a capacidade de se defender perante o país. Não foi isso, pelo amor de Deus, é justamente ao contrário, entende? A própria Ana defende esse empoderamento feminino, essa causa feminina, e por isso que não quer votar nas mulheres. Então, eu achei bem desagradável essa fala do Cláudio, porque ele quis passar para o espectador, ou até numa tentativa ali desesperada de tentar convencer a Ana Catarina a voltar atrás e votar nas mulheres, ele acabou, né, trocando totalmente o sentido da causa que a Ana defende, entende?
e acabou meio que fazendo ela passar como errado. Então, assim, não gostei dessa fala do Cláudio, tá? Nem sei se ele se desculpou com ela, porque já tem uns dias isso. Geralmente ele aparece mais só no programa de domingo, né? Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Eu só sei que a Ana já rebateu o apresentador, né? Tem um vídeo lá no Instagram do Big Brother de Portugal, onde a Ana comenta essas falas dele, depois você vai lá assistir, tá bom? Tem que analisar outra situação. Eu sei que não é o meu lugar de fala, né? O que eu faria no lugar da Ana Catarina? Não é o meu lugar de fala, porque eu não sou uma mulher, né? Mas falando de uma forma geral, não só julgando essa situação, pensando não só no Big Brother, mas em qualquer outro reality show. Já me perguntaram, Lucas, você entraria no reality show? Eu entraria sim, mas qual seria o meu posicionamento em relação a isso? Eu, estando dentro de um reality show, independente de qual seja, o meu critério de votação seria pelas atitudes das pessoas. Isso aqui fora, isso é o que eu penso hoje. Possa ser que isso mude? Possa ser que isso mude. Então, assim, independente da pessoa ser homem, mulher, trans, independente, eu ia votar nas pessoas, nomear elas, né, indicar elas pro paredão, de acordo com as atitudes dela. Ó, concordo com isso, não concordo com isso, então vou votar com você, vou votar em você por causa disso. Então, independente de gênero, eu ia votar nas pessoas por causa das atitudes delas, né? Mas isso sou eu que tô falando, isso se eu tivesse um reality show, né? Não tô... o que a Ana Catarina fez, eu acho válido, porque é uma causa que ela luta, é uma coisa que ela acredita, então tá tudo bem. Mais uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, quando uma pessoa entra num programa desses, ela assina um contrato enorme, né, dizendo que vai cumprir todas as regras, então também tem que ter, né, isso em mente. Mas ainda assim eu acho a atitude da Ana Catarina válida, porque se era uma coisa que ela acreditava, se era uma coisa... E eu também não achei isso justo, de tipo, imunizar os homens e fazer as mulheres só votarem em si. Que sentido tem isso? Foi o que eu falei, porque eles estão querendo eliminar algumas mulheres para ficar mais equilibrado? Também não acho isso justo, eu acho que tem que, sabe, deixar as coisas acontecerem e deixar eles votarem em quem eles quiserem. Então gostei da atitude da Ana Catarina. Enfim, gente, só para encerrar o vídeo rapidinho, deixa eu explicar o porquê que eu tive uma impressão errada da Ana no começo do jogo. Foi pelo seguinte, lá no começo do jogo, as meninas, né, as outras mulheres da casa, elas estavam cozinhando um frango, tinha um frango morto lá em cima da pia, e a Ana Catarina, ela não come carne, e ela defende também essa causa. E aí na hora que ela viu o frango morto, a Ana Catarina foi pro banheiro chorar, e chorou bastante, sabe? Um choro assim com barulho, sabe? Chorou muito mesmo, né? Lá no confessionário ela falou que uma galinha e uma pessoa pra ela é praticamente a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Então assim, e aí na hora que eu vi essa atitude, eu falei, tá, mas a pessoa, tudo bem que ela não come carne e defende essa causa, mas a pessoa vai pra um Big Brother, ela sabe que ela vai encontrar outras pessoas que comem carne. Então, falei, mano, será que essa menina não tá exagerando na atitude? Será que ela não tá fazendo isso de propósito? Sei lá, alguma coisa assim, né? Porque, assim, gente, foi o meu primeiro pensamento que eu tive, né? Mas depois eu vi que eu tava errado. Porque, na minha opinião, gente, isso na vida, eu não gosto de pessoas extremistas, independente de lado. Tanto que concordam ou que não concordam, independente da causa, sabe? Ah, eu sou a favor de tal causa, eu sou contra tal causa. Independente disso, eu não gosto de pessoas extremistas. Nem gente a favor demais, nem gente contra demais. Como assim, Lucas? Sabe aquelas pessoas que falam assim, não tô falando que é a Ana Catarina, tá? Não me entenda mal, mas vou pegar essa questão da carne. Fala assim, ah, eu não como carne, então ninguém mais tem que comer, todo mundo que come carne é errado, vocês são um lixo de comer carne. Eu não gosto de pessoas assim, porque na minha opinião, assim, você não gosta de comer carne, tudo bem, e você tem essa militância de querer incentivar as outras pessoas a não comer carne, pô, que legal, mas eu acho que você também não pode faltar com respeito com a pessoa que come carne, sabe? Assim, ah, eu não como carne, então ninguém mais no mundo tem que comer. Só eu que tô certo, todo mundo tá errado. Eu não acho isso legal, né? Eu acho legal você tentar convencer uma pessoa a abraçar a sua causa, né? Você apresentar os argumentos, mas eu não, esse extremismo em lugar nenhum, em causa nenhuma, isso eu não gosto, entende? Não gosto, seja a favor, seja contra. E aí, em um primeiro momento, eu tive a impressão que a Ana Catarina era uma dessas pessoas. Falei, Maria, será que a Ana Catarina é assim? Dessas pessoas de só minha opinião importa e foda-se o mundo, todo mundo tá errado? Será que ela é assim? Mas não, né? Foi uma primeira impressão errada. Não, Lucas, calma, também entende, né? É claro que ela sabe que as outras pessoas comem carne, ela tá tendo essa atitude, né? Ela teve essa reação, porque realmente é uma causa que ela defende e tudo mais, né? E é uma coisa que deixa as pessoas sensíveis. Então,
tive essa primeira impressão errada da Ana Catarina, mas depois eu já vi que ela era uma pessoa super gente boa, uma pessoa muito legal, uma pessoa respeitosa, que defende a sua causa e ainda assim consegue respeitar os seus colegas. Então, a Ana Catarina é 10. Gostei dessa atitude que ela teve, não vai votar e pronto, mostrou ser uma mulher de personalidade e eu admiro isso. Parabéns, viu, Ana Catarina? Tomara que ela fica, tomara que Portugal deixe ela lá dentro do programa, tá? Gente, mas essa é só a minha opinião. Você pensa diferente de mim? Tá tudo bem, comenta aqui embaixo, fala, olha, Lucas, deixa aí sua opinião, tá? Quero saber. Se você não tá inscrito no canal, aproveita e inscreva-se, ativa as notificações. E ó, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar um like, que isso me ajuda muito, tá? E é isso. Me segue lá no Instagram, @olucassouza, esse aqui que tá aparecendo. Muito obrigado a todo mundo que é de Portugal, sempre vai lá me mandar mensagem, viu? Tô adorando o carinho de vocês, muito obrigado mesmo. E é isso. Então é isso, tá tudo certo, nada resolvido. Eu sou o Lucas Souza, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, fui!